O lobisomem na transportadora. Os locais e nomes que aconteceram esta tragédia foram alterados para que possam resguardar as pessoas envolvidas. Quando comecei a trabalhar, o meu primeiro serviço foi em uma transportadora. Esta empresa havia crescido muito, de uma hora para outra fechou grandes contratos. Até então eu era prestador de serviços, mas com a alta demanda de trabalho, fui contratado. Isso já teria uns 5 anos, a empresa só crescia e quando isso acontece há necessidade de mais funcionários. Deixa-me falar um pouco da empresa, esta transportadora é enorme, praticamente uns 500 caminhões, eu já a conhecia muito bem. Na área onde é feita a manutenção dos veículos, possui um prédio de 3 andares, sempre achei este prédio sinistro. Quando subíamos no primeiro andar dependendo pelo lado que entrasse, era necessário andar uns 50 metros na escuridão total, quando estávamos sós morríamos de medo, mas quando estávamos com outras pessoas, fingíamos não ter medo. Diga aí nos comentários se isso já aconteceu com você, mas seja sincero. Neste mesmo prédio em uma outra época, era de um outro proprietário, não tinha nada a ver com transportes. Quando cheguei para trabalhar pela primeira vez o pessoal falou que o antigo dono havia se suicidado no andar superior. Imagina, eu tinha que trabalhar às vezes no andar de cima, e pior às vezes até tarde. Um local deste imóvel ficava guardado os caminhões que estavam aguardando manutenção ou até mesmo já estavam liberados para o trabalho. Tinha noites que só ficava eu, uma pessoa liberando as notas fiscais e o segurança da empresa, um mais longe do outro, escutávamos barulhos esquisitos, mas sempre colocávamos a culpa nos cachorros. Eles ficavam presos em um canil no fundo da empresa, longe da garagem, então acho que não eram eles. Uma destas noites só estava eu e o segurança da empresa, tive de dar manutenção em uns cabos no último andar, era pior ainda. Já entrei sentindo uma coisa esquisita, poderia não ter nada, mas a cabeça sabe como é. Um veículo ligou sozinho, pelo menos eu escutei, foi difícil demais. Ao amanhecer, a curiosidade matou o gato, eu ainda estava lá, não deixei por menos fui conferir o caminhão, talvez algum motorista poderia estar dormindo ali e não termos visto ele. Não, não tinha motorista nenhum e para piorar o caminhão estava sem motor, tinham mandado ele para a retífica. Isso era constante, era só passar um pouco do horário começava a barulheira esquisita. Mas o pior ainda viria mais adiante, isso só foi uma palhinha, o galpão era sinistro. Abriu vaga para motorista, várias pessoas se candidataram. Nesta empresa não importava onde você morava, e sim que fizesse o trabalho corretamente, eram muitas viagens por dia. Apareceu uma leva de candidatos, uma boa parte do interior de São Paulo. Ocorreu todo aquele processo de escolha, testes e etc. Ficaram 3 candidatos aprovados desta leva, e muitos outros também, é que um deles chamou a atenção. Em uma empresa praticamente só de homens ninguém admitia que o sobrenatural existia. Um motorista era meio bruto, não era muito de conversa, e nem de rodinha, ficava aguardando ser chamado no banco de espera dos motoristas. Todos tinham certo receio dele, eu também. Um dia pela manhã quando cheguei para trabalhar, a conversa rolava solta, e adivinha, os cachorros haviam escapado, eram daqueles bem bravos. Algo entrou pelo fundo da empresa e deu de cara com os cachorros, eles enlouqueceram e fugiram do canil, foi um pega pra capar. O segurança da noite correu para dentro da cabine e trancou a porta e ficou ligando para os donos, não sei por qual motivo demorou muito para que eles pudessem atender. Não deram muita atenção, pensaram que os cachorros somente tinham escapados. O proprietário ao chegar pela manhã, percebeu que os cachorros estavam dentro do canil, a porta aberta e um deles muito ferido. Este não suportou e morreu. Meio sem perceber, desce do caminhão um motorista, aquele que comentamos. O dono perguntou a ele, o que aconteceu? Ele respondeu, não sei, não recebi nenhum chamado, estava dormindo dentro do caminhão. Aquilo deixou o proprietário com uma pulga atrás da orelha, ficou achando que ele não estava lá, estava dando um golpe no trabalho. Bom, como ninguém se feriu, apenas os cachorros, ele resolveu não levar isto muito a sério. Mesmo assim ficou de orelha em pé.
O próximo final de semana era um feriadão, o motorista estava de plantão, então o proprietário resolveu passar pela empresa um pouco fora do horário achando que pegaria ele no flagrante. Esta empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Avisou ao segurança que não informasse sua presença, ficaria no seu escritório só de butuca. Dos motoristas, 2 ficariam dando plantão dentro da empresa. Então ficaria o proprietário sem ninguém saber, 2 motoristas e o segurança. O segurança, ao invés de chegar e fazer uma patrulha, quando passava das 10 da noite, entrava na cabine, trancava a porta e não saia por nada. Um dos motoristas resolveu dormir no caminhão, outro ficou no banco dos motoristas, e o proprietário no escritório. Beirou a meia-noite, barulhos esquisitos no fundo da empresa, os cachorros se enfiaram no fundo do canil, e nem com o portão aberto saíram. O barulho começou a ficar forte, o proprietário da empresa escutou. Ele tinha autorização para andar armado, pegou sua arma e pé por pé foi para fora. Para chegar até o local onde o barulho era mais forte, o prédio se formava como se fosse uma esquina. Foi silenciosamente, estranhou os cachorros não saírem, ainda tinha 2, que ele conhecia muito bem. Dobrou a esquina do prédio e deu de cara com aquele monstro, tentou correr, mas ele era mais rápido, então resolveu atirar no animal. Não adianta, ele não parava, se portava como se estivesse levando pedrinhas de areia no corpo. O motorista, que estava dormindo, acordou apavorado com todos aqueles gritos, pegou uma barra de ferro e correu ao encontro do chefe, que nada, o chefe já estava desacordado. Não percebendo a presença do lobisomem, tentou socorrer o chefe, quando de repente o lobisomem pulou em cima dele, ele conseguiu desferir alguns golpes na fera, que de nada valeu. O rebuliço e a gritaria foi tão intenso que o pessoal da empresa vizinha resolveu chamar a polícia. Não demorou muito, eles chegaram, o segurança nem saiu da cabine, só apontava o fundo da empresa, e gritava: "Corre lá, ele está matando todos." O policial, antes de entrar, falou: "Eles quem?" "Não sei, não tive coragem de sair daqui." O policial ficou muito assustado também, mas não tinha outra alternativa a não ser entrar, mas antes chamou reforços. Ai, como diz na minha região, choveu polícia. Tudo já estava em silêncio, o policial apreensivo caminhando lentamente em direção ao fundo da garagem, onde deu de frente com o proprietário ainda respirando e muito machucado. O outro motorista estava morto dentro do canil, juntamente com os cachorros, e o terceiro havia sumido. Diante daquela barbárie, ninguém queria acreditar que foi o lobisomem, mas as marcas deixadas não tinham um outro tipo de animal que as fizesse, pelo menos aqui no Brasil, não.